Irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, estamos aqui para agradecer o que Jesus fez por nós. E hoje relembrando a morte de Jesus e a sua ressurreição. E isso que significa para nós, Quando a Isabela me pediu um tema para a mensagem de hoje, eu disse para ela o tema baseado em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A recompensa pelas obras. Não estou falando, irmão, de salvação. E não vou falar de salvação, Mas sim o que a ressurreição de Cristo significa para nós. Nós temos ceia hoje. A ceia é muito mais do que um ritual. Os religiosos, eles têm a ceia praticamente como um ritual. E o que é ensinado, para nós é que há duas ordenanças: batismo e ceia. Não é isso? Então, aquele que foi batizado, passou pelas águas, ele está apto para participar da ceia. Não é isso que somos ensinados? Na minha compreensão, a ceia vai bem mais além disso. Eu gostaria de, no mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, a partir do verso 14, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aqueles que ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A morte de Jesus, a sua crucificação, o seu sepultamento, e a sua ressurreição. E nesse sentido é que eu quero falar um pouco com os irmãos. Por quê? Uma vez que nós aceitamos a palavra como verdade, também aceitamos o dono da palavra, Também aceitamos a Cristo, aceitamos o Espírito Santo que ministrou a palavra.
Porque a palavra diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Mas homens santos, inspirados por Deus, movido, né, pelo Espírito Santo, escreveu a Bíblia. Então a Bíblia, ela é a verdade. E quem vivifica esta palavra é o Espírito Santo. Uma vez que aceitamos a palavra, com a unção do Espírito Santo que nos ensina, como diz a palavra, né? A unção que dele recebemos, nos ensina todas as coisas. Está escrito. Então, nós buscamos, através do Espírito Santo, conhecimento, entendimento e discernimento destas palavras. E como nós lemos nesta noite, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele ressuscitou, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, hoje, muitas das vezes, a gente não sabe quem é quem. Eu perguntei a um moço outro dia, falei, qual é o seu credo religioso? Ele disse, eu sou evangélico. Me deu vontade de falar com ele, mas não parece. Porque o testemunho não é de pessoas obedientes ao Evangelho. O Evangelho, ele nos ensina. O Evangelho é para nos trazer a cultura do reino. Por quê? A palavra que nos ensina, né? Nós lemos, é muito comum na religião, né? Da maioria, vamos dizer assim, rezar. Não é? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hã? E estamos fazendo a vontade de Deus, como se já estivéssemos vivendo, igual o pastor Ismael costuma dizer, antigozar o céu aqui na terra? Não é? Então, a ceia nos apresenta isso, né? Uma mudança de vida. E o nascido de novo, né? Eu estava lembrando da passagem de Nicodemos, né? Aquele mestre lá de Israel, que foi fazer uma visita à noite a Jesus, e elogiou a Jesus, né? Dizendo para ninguém faz, né? O que tu faz, se Deus não estiver com ele. Tu és mestre em Israel. Jesus não ficou nem um pouquinho lisonjeado com a palavra de Nicodemos. Logo ele deu uma resposta. Importa é vos nascer de novo. Mas aí Nicodemos, ele
Ele achou aquilo difícil, né? E que nesse sentido é difícil mesmo, né? Poderá o homem velho voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se não houver um nascimento de novo em nossas vidas, uma transformação de vida, então a gente precisa rever a forma que estamos vivendo. Se estamos tendo uma mudança de vida, se nascemos de novo ou não. Está difícil hoje, igual eu disse, está difícil de discernir quem é quem. Quem é evangélico, quem é católico, quem é de uma linhagem evangélica, de quem é de outra, está difícil. Por quê? Porque os costumes não diferenciaram. Não há uma mudança de comportamento. Filhos de evangélico, que em vez de se encher do Espírito Santo, enche de álcool, enche de bebida. E aí a palavra diz: não vos encheis, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em vez de buscarmos a presença do Espírito Santo, que nos ensina e nos transforma, a presença do Espírito Santo, que a palavra diz que ele está em nós. Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E que não sois de vós mesmos? Então, queridos, precisamos rever cada um de nós, né? Olhar para dentro de nós mesmos e ver qual é o meu testemunho como servo e obediente a Deus como Pai. Me chamou a atenção quando eu li uma fala do profeta que diz: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Aonde está o meu temor? Eu posso fazer tudo? Eu posso pecar, não tem problema? Isso não faz mal, né? Não tem nada a ver. Até o religioso, que ele é temente, que às vezes nem confessou a Cristo como Senhor, ele às vezes está obedecendo mais do que às vezes muitos evangélicos. Se o Evangelho de Cristo não nos transforma, nós não temos galardão, nós não temos recompensa daquilo que fazemos no nosso corpo, com o nosso corpo, né? Então, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está também à disposição quando buscamos. Se pedimos, receberemos. Eu estava lembrando, até já falei aqui, sobre o Salmo 1, né? E o Salmo 16, 7. Aquele que
que medita, né, na palavra, na sua lei, de dia e de noite. Né? Bem-aventurados são os que não andam segundo o conselho dos ímpios, não andam no caminho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Bendigo ao Deus que me aconselha, e até durante a noite meu coração me ensina. Salmo 16, 7. Estamos lembrando, né, das palavras que nos confrontam, que nos orientam para termos um galardão, para ter uma recompensa segundo os feitos da nossa carne? Se não fazemos a diferença aqui, eu não sei o que vai acontecer. A salvação é pela graça, segundo o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Mas no verso 10, diz assim: vós sois feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, qual Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Você sabe fazer as boas obras que Deus preparou de antemão? É uma pergunta. Você pode ter a mesma resposta que eu, porque eu não sei. Sem o Espírito Santo na minha vida, eu não sei. Eu não sei. Se o Espírito Santo não agir na minha vida, não agir na sua vida, para uma transformação, corre o risco de ouvir palavras que não gostariam de ouvir. Um dia eu falei para um casal lá em Tabuleiro, falei: quem não escolhe para onde vai para onde não quer ir. Já escolhemos? Escolhemos para onde queremos ir? Todo mundo quer ir para o céu, não é? Mas você está trilhando nesse caminho? Esse caminho que nos leva ao céu? Nos leva a uma recompensa pela obra que fazemos segundo o nosso corpo? Então, queridos, pedimos o Espírito Santo, né? Imploramos, né? Clamamos. Por quê? Porque se pedimos, receberemos. O Hélio até falou aqui, bem recente, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se clamamos ao Espírito Santo, se pedimos a Deus para nos ensinar, quebrantar o nosso coração, para termos uma vida de acordo com Ele, nós não temos nada a perder em fazer a vontade de Deus, nós só temos a ganhar. Porque Deus, Ele cuida da nossa vida, principalmente daqueles que o buscam e procuram fazer a sua vontade. Ele cuida das suas finanças, cuida das minhas finanças, Ele cuida da nossa finança, Ele cuida do nosso emprego, né? Ele cuida dos seus.
Quantos que pediu oração há bem tempos atrás para um emprego, e às vezes estão no emprego até hoje, porque foi Deus que abriu a porta, Ele cuidando dos seus. O Oswaldo não está aqui, mas eu vou falar a respeito, ele, né? Ele trabalhava em um carro de entrega de bebida, e ele bebia muito. Quando ele aceitou a Jesus, ele disse, não dá para continuar nesse emprego. Oramos, Deus abriu uma porta de emprego para ele, que ele aposentou lá, e continua sendo útil para a empresa, que ele aposentou, mas continua trabalhando. Eu tenho um testemunho próprio, quando, aqui muitos não sabem, mas eu já fui espírita, quando lá no Espiritismo disse que ia me segurar numa firma lá por muito tempo. Só que isso aconteceu que eu aceitei Jesus numa quarta-feira, sexta-feira me mandaram embora. Então, o que aconteceu? Eu saí logo em seguida, né? Procurando serviço. Eu não poderia ficar desempregado. Não tinha nem dado baixa na carteira ainda. Eu saí daqui a pé. Primeiro eu fui ali no Santa América, que estava construindo aquelas casas populares ali. Eu fui lá. Não encontrei nem quem estava construindo. Voltei, almocei e saí a pé. Só que aqueles espíritos, aqueles caboclos lá do Espiritismo, em cima da barragem da Pampulha ali, enrolou minha língua. Eu não falava, parece que me deu um nó aqui na garganta. Eu não falava, eu não engolia, mas eu clamei pelo sangue de Jesus, e logo na minha mente, porque o meu instrutor no Espiritismo era o meu próprio irmão, né? Na minha mente, assim, procura o Zelino, né? Falei, eu não vou. Falei, não vou. Clamei pelo sangue de Jesus. E continuei. Em vez de eu voltar para trás, eu continuei. Sem destino. Quando hoje não tem mais, mas quem mais antigo aqui lembra de uma ali antes daquele viaduto, tinha de uma empresa lá, que assim, Azoto. Não sei se vocês vão lembrar. Uma faixa verde com o nome, uma amarela. E eu passei daquela placa ali, aquele escrito ali. Cheguei lá parei na encruzilhada lá, não tinha aquele viaduto ali ainda não. Eu subi, me vê na mesa, subi virando para a cachoeirinha ali. Quando eu cheguei já por lá da antiga fábrica ali, de tecido, vi um moço que nós tínhamos trabalhado junto, peneirando uma areia. Quando ele levantou a cabeça assim, ele falou, ô Apolônio, o que você está fazendo? Falei, estou procurando serviço. Aí ele falou, acho que você veio no lugar certo. Eles estão precisando de gente aqui. Eu acabei de chegar lá, já era conhecido da firma, e
o João, que era o moço que era encarregado de maxerifado lá, quando eu me apresentei a ele lá, ele falou comigo assim, Apolônio, aqui tem cara aqui que entrega a carteira de manhã, na hora do almoço ele pega a carteira e vai embora, porque diz que não é serviço para homem, não. Eu falei, não? Eu falei, mas é ou não é? Ele falou, não, é. Eu falei, então estou aí, né? Não tinha nem dado baixo na carteira. Ele falou, me dá a sua carteira. Eu falei, nem baixo dei na carteira ainda. Ele falou, olha, vai passar um ônibus agora. Vai lá que você ainda pega o escritório da firma lá aberto. E eu fiz, cheguei lá, nem a minha baixa, nem a minha rescisão lá não tinha chegado no escritório. E eu peguei e falei com eles, falei que me mandaram embora e nem a rescisão chegou aqui. Falei, nós não estamos sabendo, não. Falei, olha, mas ainda dá tempo de você chegar lá e pegar a rescisão e trazer. Aí correu eu lá para o ponto do Padre Eustáquio lá, fui lá na firma, cheguei lá, estava fechando. E me lembro o nome do menino que trabalhava no maxerifado lá, e o ferramenteiro. O ferramenteiro era o Zezinho, e o outro era o Ideu. Aí Zezinho falou, ô Apolônio, o que você está fazendo aqui? Falei, vim pegar a minha rescisão porque vocês não mandaram lá para o escritório. Aí o Ideu falou, sua carteira está aí? Falei, está. Falou, me dá aí. Deus deu baixa na carteira lá. No outro dia eu já estava empregado de novo. Por que eu estou contando isso? Porque Deus cuida das nossas finanças, Ele cuida do nosso trabalho. Ele abre porta. Ele abre porta de emprego. Se você às vezes não encontra um emprego, mas você, pelo menos serviço, você encontra. Na época do desemprego, enquanto que teve gente que ficou 3 anos desempregado, eu fiquei 3 meses, sem serviço, né? Desempregado sim, mas sem serviço. Por quê? Porque Deus cuidou de mim. Deus cuidou de nós. Né? Então, esse Deus não mudou. Quando fazemos o que agrada a Ele, né? Quando obedecemos a Sua palavra, mudamos de vida. Porque também tem aquele negócio, né? Se eu tivesse se eu fosse um mau empregado, né? Da firma que eu voltei a trabalhar nela, ele não tinha serviço para mim, não. Mas eu era um operário fiel, mesmo sendo servente. Porque nessa época eu era servente de pedreiro. Mas graças a Deus, Deus cuidou de mim. Em todas as áreas da minha vida, Deus tem cuidado de mim. E Deus cuida de você. Deus cuida de nós. E nós testemunhamos disso. E vamos ter recompensa também, segundo os feitos do nosso corpo. E se vivemos o que diz a palavra, né? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. E assim que daqui por diante ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Você está em Cristo? Estamos em Cristo? O Espírito de Cristo está em nós? Então precisamos olhar para dentro de nós mesmo e ver como é que estamos vivendo. A vida cristã apenas religiosa? E na ministração da ceia, né, hoje, relembremos isso. Que Jesus não só morreu na cruz. Jesus nem apenas foi só sepultado, mas a cruz ficou vazia e a sepultura também. A cruz ficou vazia e a sepultura também. Por quê? Porque ele ressuscitou. E a palavra nos diz que Jesus morreu pelo nosso pecado, ressuscitou para a nossa salvação. Então, a nossa salvação, ela é realizada pela ressurreição de Jesus. Se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Se morremos com Ele no símbolo, né, da sua morte, pelo batismo, segundo a palavra, também ressuscitamos com Ele. E temos uma novidade de vida. E esta palavra, ela é viva e eficaz. E esta palavra é para mim e para você. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Cada um de nós vamos prestar conta. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. É a lei da semeadura, né? O que fazemos, também vamos receber. Mas a graça de Cristo, né? Ele nos deu vida. E aqueles que crêem nele e obedecem a sua palavra, têm a vida eterna. Não entra em condenação. Quando morre, passa da morte para a vida. João 5, 24. Né? Então, nós, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro crente, aquele que faz parte do corpo de Cristo, a morte para ele é vida. É apenas uma transição. Então, quando nós cremos em Cristo, né, recebemos a sua palavra como verdade e obedecemos ela, nós temos vida e vida em abundância. Deixemos de ser religiosos, vamos ser praticantes, vamos praticar a palavra, segundo o conselho de Tiago, né, para não sermos apenas ouvintes, mas operantes. Lemos a palavra, meditamos nela, para que tenhamos vida e vida com abundância, vida eterna. Sabemos que um dia vamos passar desse tabernáculo, como diz a palavra, né? Vamos deixar essa carne, mas temos um edifício não preparado por mão, mas eterno no céu.
E eu peço a Deus que nos dê o discernimento de Davi. Davi disse: cai a minha divisa em lugar amenos, né? Em lugar agradável. A minha herança é muito linda. Que o Espírito Santo esteja clareando a nossa mente e trazendo essa viva esperança com alegria. Vocês já sentiram a alegria do Espírito Santo? Já? Se vocês não sentiram ainda, peça. Peça a Deus para lhe dar a alegria, o gozo do Espírito Santo. Eu tive uma breve experiência que, se durasse pelo menos uns 5 minutos, eu acho que eu já não queria voltar aqui mais não. Uma alegria que é inexplicável. De vez em quando eu lembro de Deus: olha, eu preciso dessa alegria, nem que seja na hora da minha morte. Nem que seja na hora de eu passar dessa vida para outra, eu preciso dessa alegria. E todos nós precisamos. Todos nós precisamos dessa alegria. A alegria do Espírito Santo, que alegra o nosso coração. Traz um gozo inexplicável, que não tem explicação. Peça a Deus, peça o Espírito Santo. Jesus disse para os seus discípulos que o que ele transmitiu para eles era para que o gozo deles fosse completo. Ora a palavra. Peça ao Senhor: eu quero ter esse gozo completo. Assim como o Senhor disse para os seus discípulos: eu preciso de ter essa alegria, eu preciso de ter esse gozo. E isso nos leva a ser fiel a Cristo. Hoje de manhã, quando a Lucimar estava ministrando sobre a ressurreição de Cristo, né? Eu ainda estava lembrando, né? Aliás, meditando um pouco também na crucificação de Pedro, né? A crucificação de Pedro foi mais penosa do que a de Jesus. Você sabia disso? Não? Que ele foi a cruz estava de cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Que ele diz: não sou digno de morrer como meu Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele se entregou. Mas Pedro foi mártir. E ele fez isso, né? Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Crucifica-me de cabeça para baixo. Olha que no normal, né? O sangue circula. De cabeça para baixo, o sangue vai todo para a cabeça. Não é isso? Vai tudo para... Foi mais penoso do que o circuito natural do sangue. Então, tudo isso serve de exemplo para nós. O gozo do Espírito Santo que nos leva a enfrentar qualquer situação difícil por amor a Cristo. E esse amor para gerar em nosso coração só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que pode nos regenerar, trazer temor e tremor em nosso coração. Irmãos, vou parar por aqui, né? E nós vamos celebrar a ceia. E aí nós vamos voltar para o texto normal da ministração da ceia de comum, né? O comum aqui. Eu vou convidar o
os irmãos, né? Vou convidar então o irmão Luiz e a irmã Elza para nos ajudar aqui, né? E a distribuir os elementos da ceia. Vamos, enquanto que eles pegam, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Santo, com grande amor, Senhor, teve por nós, a ponto de esvaziar de si mesmo, se doando para que tivéssemos vida no Senhor. Agradecemos a Deus por memorizar, através da ceia do Senhor, que celebramos em todas as vezes que meditamos, ó Deus, nesta realidade e nesse tão grande amor que o Senhor teve por nós. E nesse momento, Senhor, eu peço que abençoa os elementos apresentados, o pão, o suco de uva, meu Deus, que simbolicamente, ó Deus, representa o teu corpo e o teu sangue, e que gera vida em nós para a glória do teu nome. E que possamos, ó Deus, ter verdadeiro discernimento de que somos participantes do teu corpo e discernindo o corpo do Senhor aqui na terra, para que o teu nome seja glorificado através de nossa vida, através das nossas ações, não apenas de palavra, mas o que fazemos, também para que recebemos a recompensa que o Senhor tem para os fiéis ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor que o Senhor teve por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem servir. Oi, glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Linda, faça uma oração. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Amém. Todos foram servidos? Sim? Amém? Então vamos ministrar. Disse o apóstolo Paulo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Comemos o pão em louvor do Senhor.
Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Participamos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Faz uma oração, irmão Luiz. Aleluia. Aleluia. Amém. Senhor nosso Deus, concordando, Deus, com as orações feitas neste lugar, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tão grande amor que o Senhor teve por nós. E que o Senhor esteja nos abençoando ricamente, segundo os teus propósitos, para o louvor do teu nome. Que possamos ser, Senhor, testemunha do Senhor, vivas e eficazes, para o louvor do teu nome, Senhor. E que em tudo, Deus, o Senhor seja louvado através da nossa vida, como foi ministrado pelo teu servo lá no retiro, que a nossa vida seja um louvor constante para o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido através de nossas vidas. E que o mundo veja em nós diferença, para não sermos, ó Deus, comparado igual, porque o Senhor é quem faz a diferença em nossas vidas. Senhor, porque o Senhor diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença, para o louvor do teu nome. Leva-nos, ó Deus, a temer a tua palavra e tremer diante do Senhor, para te obedecer, ó Deus, como Pai, te honrar como Pai, obedecer como Senhor, porque o Senhor é aquele que deu autoridade ao teu Filho Jesus, como Senhor dos céus e da terra. Por isso, Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Aleluia. Por isso te agradecemos, Senhor, porque somos, Deus, teus servos e queremos obedecer como filho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em o nome